Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a bênção de Deus sobre esse mês de dezembro. Consagramos esse mês ao Senhor, cada dia desse mês, cada hora desse mês. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa família. Apresentamos a Ti nossos projetos, nossos sonhos e tudo aquilo que estiver ligado a nós. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos das ciladas de Satanás. Eu peço a Tua bênção sobre essa casa, para que essa casa tenha paz, para que tenha harmonia, para que tenha prosperidade e para que todos, sem exceção, tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus sobre este mês de dezembro e pedimos, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, atravessando esse mês. Que a Tua presença esteja conosco cada dia desse mês, nos abençoe, nos cure, nos dê força, nos dê ânimo e que cada lar seja visitado pela glória de Deus. No nome de Jesus, profetizamos que esse mês de dezembro será um mês de aumento, será um mês de grandes bênçãos, será um mês de vitória, será um mês de liberar sobrenatural de Deus. Eu abençoo esta vida, abençoo esta casa, eu abençoo essa família, tudo aquilo que estiver ligado a essa pessoa, eu peço, Pai, a Tua bênção, eu peço o Teu liberar. Senhor, eu oro, Senhor, por pessoas que entraram aqui nessa oração, que estão com dores nas costas, dores fortíssimas nas costas. Que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória para ela, Pai. E nós oramos para que todo gigante espiritual tem se levantado contra nós, contra a nossa casa, contra o Teu projeto na nossa vida, seja quebrado agora e saia do nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Pedimos ao doce e amado Espírito Santo que Ele nos conduza em paz, que Ele nos conduza em segurança, que Ele nos dê visão, que Ele nos dê as direções certas para podermos caminhar no centro da vontade de Deus. Libera do Teu poder sobre essa vida, Pai. Libera do Teu poder sobre essa vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos começando mais um mês e queremos que esse mês será uma bênção de Deus. Esse mês será um mês de milagres. Será um mês de paz. Será um mês de direcionamento do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir a você que está consagrando esse mês de dezembro e no final nós vamos fazer outra oração consagrando esse mês para que esse seja o melhor mês do ano na tua vida. Eu quero pedir para você que quer ser muito abençoado nesse mês, eu também quero pedir que você compartilhe muito essa live. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Me ajude a compartilhar essa palavra no nome de Jesus. Eu sei que sempre, em qualquer momento da nossa vida, nos aguarda desafios. E cabe a nós termos a posição, a postura e a firmeza de encarar esses desafios e vencê-los. E hoje eu quero falar sobre vencendo gigantes. É sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. A gente recebe muitos testemunhos aqui. Eu recebi o testemunho da Verusca, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu: graça e paz. Eu tenho ouvido as orações da manhã no YouTube e o Senhor foi usado por Deus. Agora em novembro aconteceu exatamente o que o Senhor profetizou para mim, pois eu esperava um documento havia 13 anos. Eu estou muito feliz e agradecido a Deus e ao Senhor. Deus continue abençoando o seu ministério. Que bênção! Eu também recebi o testemunho da Leia, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu assim: a paz. Eu quero dar o meu testemunho entre tantos. Eu sofria há 6 anos com problemas digestivos.
Já tinha feito de tudo que os médicos me passavam de medicação e nada resolvia. Entrei mais firme nas orações, olha só, entrei mais firme nas orações. Já acompanho o Senhor há 3 anos e nunca perco uma oração. Deus, em sua misericórdia, me curou. Entre muitos testemunhos, já participei da Escola de Profetas em Portugal. Que Deus continue usando você e a sua esposa. Deus abençoe seus filhos em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Leia. Que Deus abençoe a ti e toda a sua casa. Deus é Deus de milagres. Nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Ele opera. Amém? Vamos apontar para Ele, porque é Ele que faz as coisas. É Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem salva. Nosso foco está em Jesus, certo? Não está no homem, nosso foco está em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que usa óculos e tem tido inflamações terríveis nas juntas do corpo. Dores terríveis. Fibromialgia, talvez, ou outro tipo de enfermidade parecido com fibromialgia. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. No nome de Jesus, o Senhor é aquele que cura. Coloque a sua fé em Jesus. Eu declaro saúde sobre a tua vida. Do alto da cabeça até a planta dos pés, saúde no teu corpo físico. Saúde no teu corpo físico agora. Saúde sobre você. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Tem uma mulher que chamam ela de Neia, que está aí me ouvindo. Neia, o Senhor te visita nesse momento. O Senhor te visita nesse momento, Neia. Você vai vencer gigantes esse mês, Neia, para a glória de Deus. Eu quero hoje trazer uma palavra, e a palavra é vencendo gigantes. Se queremos viver as promessas de Deus, temos que enfrentar os gigantes. Em Josué capítulo 10, verso 8, a Bíblia diz assim: E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué recebeu uma missão de Deus, levar o povo à terra prometida. Moisés, por 40 anos, conduziu o povo. E agora Josué estava destinado a levar o povo à terra prometida. Só que a Bíblia diz que se levantou reis, exércitos, havia gigantes também naquela terra, havia todo tipo de coisa. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você, se você confiar em mim e nas minhas instruções, nenhum mal vai resistir a você. Foi isso que Deus disse para Josué, é isso que Deus está dizendo para mim, é isso que Deus está dizendo para você. Entenda, os inimigos existem, o mal existe, os desafios existem, os gigantes existem, mas a Bíblia diz que eles não conseguirão com você. Eles não conseguirão com você. Declare junto comigo, nenhum gigante conseguirá contra mim. Declare em nome de Jesus, nenhum gigante conseguirá contra mim. E por quê? Porque estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Porque estamos debaixo de uma direção de Deus. E quando alguém está numa direção de Deus, esse alguém está equipado. Ele está equipado com todo o amparo do céu cuidando dele. Todo o amparo do céu protegendo ele, abençoando ele, guiando ele. É a mão do Senhor sobre ele. E existem algumas coisas que aqueles que vão vencer gigantes precisam aprender. Primeiro, não olhe para suas limitações. Veja as oportunidades que Deus vai abrir na tua vida. As limitações existem. Se olharmos para nós, veremos imperfeições. Se olharmos para nós, nós vamos ver, sabe, existe tanta coisa a melhorar. Existe gente tão melhor do que a gente. Mas a Bíblia não manda você olhar para as suas limitações. Ela manda você olhar para as oportunidades que Deus, Ele prepara para você. Porque por meio das oportunidades que você consegue discernir e você entra nessas oportunidades, Deus te respalda. Deus te respalda, Deus te capacita. Deus começa a trabalhar na tua vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Nas oportunidades,
Você verá Deus te conduzindo. Ontem, olha o que eu vi ontem. Nós tivemos um culto pela manhã e as pessoas vêm de muito longe quando eu faço esses cultos assim proféticos pela manhã. E teve uma moça com uma senhora, que era mãe dela, que vieram de uma cidade próxima aqui de Santa Maria, que é uma cidade chamada Venâncio Aires. E quando ela veio na frente e veio pedir oração, eu vi, sabe, sobre os braços dela, é como se eu tivesse uma visão naquele momento, eu vi ela assim, e eu vi duas mãos segurando os braços dela aqui, ó. Então ela estava assim com os braços erguidos, mas eu vi mãos segurando os braços dela. E naquele momento o Espírito Santo me deu um discernimento espiritual. O Espírito Santo me disse que estava sustentando ela na fé. Ela estava enfrentando lutas na fé para permanecer na fé, mas o Senhor estava sustentando ela. E ela testificou isso que eu falei para ela. E eu acredito que acontece exatamente isso no mundo espiritual comigo e com você. Quando nós estamos, sabe, trabalhando em algo que Deus nos deu a oportunidade de nós entrarmos, existe um sustento divino, que ainda que a gente não veja com os olhos naturais, se olhássemos pelos olhos do Espírito, os olhos espirituais, nós conseguiríamos ver a mão de Deus nos sustentando, a mão de Deus sustentando nossos braços, a mão de Deus sustentando a nossa vida e não nos deixando cair. Então, pare de olhar para as suas limitações, Deus vai te sustentar. Aleluia, aleluia, pega aí essa palavra, Deus vai te sustentar. Escreva aqui nos comentários, Deus vai me sustentar. Aleluia, Deus vai me sustentar. Declare pela fé, libere a fé agora dentro de você, no nome de Jesus. A segunda coisa, para nós que queremos vencer gigantes, é não desprezar as pequenas tarefas. Elas abrem portas para grandes oportunidades. Nunca ache, sabe, pelo fato que você tem um grande conhecimento, ou porque você tem um know-how, que você pode fazer qualquer coisa? Não. Entenda, nós precisamos acreditar que, por menor que seja a daquela pequena oportunidade, pode surgir algo grandioso. Talvez a maior experiência da tua vida, talvez a maior venda da tua empresa, talvez a maior conexão que você já teve na vida, talvez o maior favor de Deus que você já experimentou. Mas tudo começa quando você aceita as tarefas divinas. Algumas pessoas não entendem o porquê que nós nos empenhamos tanto pela obra, visto que somos voluntários. Sabe, poderíamos estar vivendo uma vida mais tranquila em um outro lugar, poderia estar fazendo o meu trabalho e vivendo uma vida mais tranquila, mas a gente assume certas responsabilidades porque acreditamos que Deus ele honra a nossa fé e ele honra quando nós aceitamos as oportunidades que ele coloca no nosso caminho. Tem coisas que Deus coloca no nosso caminho e você tem que aceitar o que Deus coloca no seu caminho. A terceira coisa é não escute a voz dos pessimistas. Eles apostam na derrota, mas os céus estão sempre crendo na vitória. Os pessimistas estavam na volta de Josué. É claro, os pessimistas diziam assim, olha, eu acho que não vai dar coisa boa, os nossos homens não são guerreiros e por mais que nós sejamos numerosos, vai ser difícil vencer esse povo que está armado até os dentes. Eles têm reis, eles têm generais, eles têm grandes exércitos. Mas Josué tinha uma coisa, ele tinha uma fé em Deus. E ele tinha visto tantas coisas ao lado de Moisés, que agora ele sabia que Deus estaria com ele. Sua presença estaria com ele. Não dê ouvido a gente pessimista, gente negativa,
gente que diz que não vai dar certo, gente que diz que você vai quebrar, gente que diz que você vai ser envergonhado. Há pessoas que torcem para você sair do caminho delas. Você sabia disso? Tem gente que torce para você sair do caminho delas. Tem gente que torce pelo seu mal. É triste dizer isso, mas é verdade. Tem gente que torce para o seu mal. Mas você deve ter uma fé, uma convicção de que Deus vai te dar vitória, apesar de te apoiarem ou não te apoiarem. Deus vai te dar vitória, porque você tem uma palavra de Deus. Então não dê ouvido a gente pessimista que está dizendo que você não vai passar nesse concurso, que está dizendo para você que esse mês sua empresa vai fechar no vermelho. Não dê ouvidos para gente pessimista que diz que casar não dá certo. Pare de dar ouvido a gente pessimista e comece a dar ouvidos ao que o céu está dizendo ao teu respeito. A quarta coisa que eu aprendo com Josué é que ele não perdeu tempo com os críticos, porque ele sabia que os críticos queriam tirar o seu foco. Desconfie de toda pessoa que começa a falar mal, a criticar a você, o seu trabalho, a sua família, a sua empresa e até mesmo pessoas que criticam as suas intenções. Ninguém é Deus para saber as nossas intenções. Só existe um que conhece a intenção do homem. Só existe um que conhece o que está aqui dentro de mim. Só existe um que conhece o que está aí dentro de você. Os homens falham em seus julgamentos. Os homens falham. Mas nós precisamos nos focar na conquista. Eu e você precisamos estar focados na conquista e não na voz dos críticos. Os críticos não estão fazendo nada. Você está fazendo. Você está fazendo, você está construindo algo, você está realizando algo, você está sendo usado por Deus agora. Então, não dê ouvido aos críticos, não dê ouvido a gente que não está construindo nada, a gente que não está fazendo nada, a gente que não está ajudando você em nada. Foque em Deus, foque em fazer o que Deus coloca no seu caminho. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Escreve aqui nos comentários, estou trabalhando em algo. Em nome de Jesus, declare aqui nos comentários, estou trabalhando em algo. E para encerrar essa palavra, apresente-se para os grandes desafios do presente, lembrando das vitórias do passado. O que isso significa? Lembre que Deus nunca te desamparou. Como diz Lamentações, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembra que Deus esteve com você em toda a história. Lembre que Deus te sustentou. Lembre que Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, lá estava Ele. Lá estava Ele te guardando. Lá estava Ele te sustentando. Eu gosto de dar alguns testemunhos porque as pessoas se identificam. Porque talvez essa minha história seja a tua história. Há mais de 20 anos atrás, quando eu estava cuidando da primeira igreja que Deus colocou no meu caminho para que eu cuidasse, a situação financeira era extremamente desafiadora, era difícil. Sabe, tinha meses que eu não conseguia tirar nada para me ajudar nas contas de casa. Minha esposa, nos primeiros 6 meses de casamento, ela teve que pagar todas as contas da casa. Vivi isso. Minha esposa trabalhava como assessora do juiz e ela pagava as contas. Por 6 meses ela pagou aluguel, ela pagou água, pagou luz. Não podia comprar roupa para ela, tinha que pagar o aluguel, porque tudo que conseguia era pagar as contas da igreja e olha lá. Mas teve um mês que, sabe, arrochou de uma maneira que eu não tinha mais de onde tirar. E eu já estava há alguns meses vendendo algumas coisas, no sentido, tudo que eu via que eu podia vender, eu vendia, porque
sabe, eu era um pastor jovem e estava cuidando de uma igreja e tinha um aluguel para pagar e tinha as contas da igreja e eu fui sempre responsável pelas coisas da igreja, no sentido que eu sempre pagava as coisas da igreja primeiro para depois, sabe, eu me preocupar comigo. E esse era a minha maneira de fazer as coisas. E chegou um mês, sabe, que era final do mês e não tinha o recurso total para o aluguel. Daí passou o dia 1, passou o dia 2, passou o dia 3, passou o dia 4. Quando chegou no dia 5, que era o último dia de pagar, eu sempre fui de não gostar de atrasar nada. Sabe, isso aí eu acho que eu já vim de berço assim, eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém. E eu me lembro que faltava um determinado valor para pagar o aluguel daquele prédio da igreja. Olha só, a igreja não era minha, a igreja é do Senhor. Mas a gente é colocado como responsável, né, das coisas que pertencem ao Senhor. E eu estava ali desesperado, porque o nome da igreja valia mais do que o meu. E naquele momento, sabe, ela estava trabalhando, eu fui de tarde para a igreja. Eu fui de tarde para a igreja depois do almoço, depois de ter largado ela no serviço. E eu fui para dentro da igreja e ali eu comecei a orar. E foi 2 da tarde, foi 3 da tarde e foi 4 da tarde e a imobiliária, não me lembro que horário fechava, se era 5, 5 e meia ou 6 horas. E quando foi, sabe, perto das 4 da tarde que eu estava ali em oração, eu estava dizendo: Deus, pela primeira vez eu vou atrasar uma conta na minha vida. E enquanto eu estava ali orando e pedindo ao Senhor que o Senhor enviasse um milagre, para que o Senhor ele intervisse, de repente eu ouço um barulho na porta, alguém batendo. Era um homem que era membro da igreja. E ele disse: olha, eu saí agora do serviço e eu vim aqui trazer a minha generosidade. E quando ele entregou a sua generosidade, era exatamente o valor que faltava para pagar o aluguel. 10 minutos antes de fechar a imobiliária, eu consegui chegar lá, de a pé eu consegui chegar lá. E eu glorifico o Senhor porque o Senhor sempre esteve comigo. Em toda a batalha que eu entrei, eu sempre venci. Em todo desafio que eu entrei, Deus sempre me honrou, Deus sempre me deu vitória. Eu estou contando o meu testemunho para vocês, mas talvez você tenha, sabe, também testemunhos sobre a fidelidade de Deus com você. Você tenha testemunhos sobre como que Deus te sustentou em momentos difíceis da sua vida. Eu quero dizer para você que agora você pode estar diante de um desafio, mas lembre-se que Deus nunca te abandonou. Lembre-se que Deus sempre esteve com você e Ele estará com você agora, e estará com você amanhã, e estará com você depois de amanhã. Mantenha-se em Deus e você terá vitória. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários: eu creio nessa palavra. O Deus do ontem é o Deus que está hoje comigo aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu gostaria de pedir que você me ajudasse a compartilhar essa oração, porque você vai vencer grandes gigantes, você vai vencer grandes desafios no nome de Jesus Cristo. Quero pedir que você envie para o máximo de pessoas que você puder essa oração. E antes de declarar o Salmo 91, eu quero falar para você da Academia Kingdom. Hoje, olha só, presta atenção, hoje, amanhã e quarta, eu vou estar ao vivo às 9h45 da manhã na Academia Kingdom, dando direção, dando conselho, tirando um tempo ao vivo com os meus alunos. Eles entram no chat e eu vou respondê-los e vou ajudá-los, certo? Eu vou tirar um tempo, os 3 dias dessa semana, eu estarei entrando ao vivo dentro da Academia Kingdom Global. E para quem se tornar aluno hoje da Academia Kingdom Global, hoje, quem se tornar aluno hoje, de hoje até, nós vamos dar até domingo ao meio-dia para você que quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Entra lá e vê o que é, o que significa. Quem entrar essa semana até domingo ao meio-dia, nós vamos presentear você com 21 e-books. Olha só, 21 e-books. 21 e-books que você vai poder baixar
Você vai poder ler, reler, certo? 21 e-books. Aqui tem centenas de páginas de ensino. O que são e-books? E-books são livros digitais que você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, certo? Então, é um presente que nós estamos dando para você, 21 e-books, que vai abençoar muito a tua vida e a tua casa, tá bem? E olha só, quem se inscrever até domingo ao meio-dia, o primeiro mês da academia vai sair por R$ 9,90. R$ 9,90. Então, menos de R$10, sabe? É um convite para você entrar dentro da academia e experimentar. Se depois de um mês você achar que, sabe, não é relevante para você, daí você sai, certo? Mas eu creio que as pessoas, quando experimentam a academia, elas desejam ficar. Eu coloquei o link aqui, fixado nos comentários, e você pode ir também no meu site www.viniciusiracete.com.br e se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, ok? Tá aí o nosso convite para você. Eu espero que você se torne nosso aluno na academia aqui no Global. E esse sábado eu vou transmitir uma vigília que nós teremos aqui de Santa Maria. Vai ser tremendo. Sábado, a partir das 18 horas, em vez da oração da noite, eu vou ter esse evento, que é o evento do Espírito Santo, certo? A vigília do Espírito Santo. Eu estou trazendo pregadores de fora, vai ser incrível. Você, inclusive, que é de Santa Maria ou da região, vem estar com a gente sábado, a partir das 18 horas, na rua Carlos Ur, número 935. E no domingo, nós teremos a Santa Ceia, às 9h30 da manhã e também às 20 horas. Vai ser maravilhoso. Estamos com grande expectativa, estamos em oração e jejum, certo? Então, sábado, vigília do Espírito Santo, e domingo nós teremos esse grande tempo, né? Que é a Santa Ceia do Senhor, às 9h30 e às 20 horas. Rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha, certo? Essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E agora eu vou fazer a declaração sobre a tua vida, certo? E já vou começar a oração. Deixa eu pegar aqui. Declaramos que vocês recebam uma nova medida de confiança e coragem. Dizemos que você vive e opera com certeza e segurança sobre quem Deus te fez. Que haja uma nova moral que tome conta do seu coração e mente em nome de Jesus. Declaramos que todo o poder da rejeição, da timidez, da insegurança, de ter voz em seus pensamentos, não tem mais poder. Que você se veja sob uma nova luz, como alguém que é equilibrado, capaz. Dizemos que você não hesitará em se apresentar diante de qualquer pessoa ou público para quem esteja em posição de se dirigir. Profetizamos que você enfrenta cada circunstância e situação com confiança, sabendo que está seguro, porque o maior vive dentro de você. Decretamos que não há medo e que você tem confiança no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Nós consagramos esse mês de dezembro a Ti, para que seja um mês sobrenatural,
para que seja um mês de céus abertos, para que seja um mês de milagres, para que seja um mês de avanço, para que seja um mês de grande crescimento. Oramos agora para que todo gigante que tem se levantado no nosso caminho caia por terra. Que caia por terra toda ação contrária, que caia por terra o espírito de inveja, que caia por terra o espírito de contrariedade. E oramos para que o Senhor dê vitória a nós. Oramos para que o Senhor intervenha na nossa vida. Oramos para que o Senhor nos livre. Oramos para que o Senhor nos dê paz. Oramos para que o Senhor nos dê saúde. Oramos para que o Senhor nos prospere. Oramos para que os teus céus estejam abertos sobre nós e sobre todos da nossa casa. Declaramos que este mês viveremos grandes coisas do Senhor na nossa vida. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo essa família, eu abençoo os negócios, a pessoa, e eu oro por milagres agora. Intervém, Pai, intervém nessa vida, intervém com sobrenatural, intervém com milagres, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca com teu poder, Espírito Santo, toca com a tua graça, Senhor, e que todo câncer, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, toda pessoa que está num hospital agora, seja visitada pelo poder de Jesus Cristo. Ser curado agora, ser curado agora. Nossa fé está em Jesus. Toda pessoa que tem carregado um peso, toda pessoa que tem carregado uma contrariedade contra ela, eu oro agora para que isso seja desfeito em nome de Jesus e que você experimente liberdade, que você seja livre e que Deus coloque no teu caminho o melhor que Ele tem reservado, o melhor que Ele tem reservado, chegue na tua vida, chegue na tua semana, chegue nesse mês, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês com uma live, 9h45 entro na academia, e você que está entrando na academia, eu espero que nós possamos ser bênção na tua vida, como temos sido. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, declarando Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de aumento, de vida, de saúde, de força sobre esta vida, sobre seu trabalho, sobre sua casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor faça justiça em nossas portas. Tudo aquilo, Senhor, que pertencia a nós e que não chegou a nossas mãos, nós oramos para que o Senhor traga restituição e restauração. Haja justiça nas portas, que toda maldade contra nós, que toda injustiça, que todo tipo, Senhor, de ação para nos prejudicar ou para nos roubar, nós oramos para que o Senhor nos guarde, oramos para que o Senhor nos livre, que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária à nossa vida, à nossa família, ao nosso lar. Cremos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa força, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Meu Deus, nós oramos para que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida e a nossa família. Coloca uma cerca de proteção ao redor da nossa casa e nós proibimos qualquer tipo de ação demoníaca de entrar em nossa casa, ou de tocar nos nossos filhos, ou de tocar nas nossas vidas. Declaramos que a nossa casa é uma casa abençoada, que a atmosfera da nossa casa é uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confiamos em Ti. Declaramos a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, oramos para que o Senhor coloque sobre nós
da tua graça e do teu favor. Assim como Noé era um homem cheio de graça, nós queremos também ser pessoas cheias de graça. Derrama da tua graça sobre nossas vidas. Oramos também, Senhor, por grandes provisões, por grandes milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Eu quero compartilhar uma palavra profética com você e também quero fazer uma oração especial. E hoje eu quero fazer uma oração especial por quem está com problemas no ouvido. Pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com dores nas pernas. Quero pedir também que você compartilhe essa oração agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você que andam talvez sofrendo de problemas nas pernas, problemas no ouvido. Eu creio, Jesus Cristo tem o poder de curar. Nós cremos nele. Nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E eu quero estar orando por você e orando pela tua causa. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu li o testemunho e eu posso garantir para você que é um combo de bênçãos. É um combo de bênçãos. Olha só que testemunho bonito da Inês. Porque a Inês, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, ela foi abençoada através das orações, só que ela compartilha com um grupo de pessoas e ela também é uma intercessora. Então, olha que testemunho bonito. Quero agradecer pelas orações e intercessão. Pedi por Írio e Nereide. Ele não andava mais e hoje está andando. O primeiro testemunho. Ela escreveu aqui. Ela estava com pneumonia e já está muito bem, segundo o testemunho. Amália tinha feridas muito feias na boca e foi curada. Terceiro testemunho. Jurema não dormia, não se alimentava e só chorava, mas agora está bem e livre de todo mal. Quarto testemunho. Meu esposo que esteve à beira da morte, hoje está bem, Jesus o livrou. Quinto testemunho. E eu e a minha irmã Marli fomos curadas da alergia. Sexto e sétimo testemunho. Entre tantos outros milagres, só tenho gratidão a Deus e ao ministério profético de vocês. Que Deus abençoe sempre. Que coisa linda, Inês. Que bênção. O Senhor Jesus operando esses milagres. E também é uma bênção você compartilhar as orações e se colocar em oração em favor dos teus amigos e parentes. Que Deus siga te abençoando. Você é uma mulher de Deus, você é uma intercessora. Deixa Deus te usar, Inês, em nome de Jesus. Hoje eu quero liberar uma palavra, cercado pelo mais alto. Eu vou repetir. O tema dessa palavra é cercado pelo mais alto. Podemos pensar que estamos cercados, mas existe um Deus que está cercando o que está nos cercando. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 18, diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Geazi era o moço que trabalhava, que servia e que andava junto com o profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria cercou a casa de Eliseu porque ficou sabendo eu posso dizer, das revelações que Eliseu tinha e que revelava os planos do inimigo. Toda vez que a Síria planejava um ataque contra Israel, Deus falava com o profeta falava com o rei e o Senhor dava livramento. E a Bíblia diz que isso aconteceu muitas vezes. Então alguém disse, é que lá do lado de lá eles têm um profeta
que é um homem de Deus, e esse profeta, ele revela aonde nós vamos atacar. Então, não tem ninguém que está contando os planos aqui, não existe um informante, não está saindo daqui a informação. Isso é algo do Deus deles. E então o rei disse, então vamos até a casa desse profeta e vamos terminar com ele. E foi o que o rei da Síria fez, preparou um exército para cercar a casa do profeta. E quando o servo do profeta abriu as janelas, ele viu que a casa estava cercada. Eu fico imaginando o terror que esse servo do profeta teve ao abrir as janelas e ver aquele exército armado que estava do lado de fora de casa. E a Bíblia nos diz, e eu acho isso tremendo, que o Geazi correu e foi até o profeta Eliseu e disse, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Bem, entenda, a verdade não é apenas que o exército estava cercando a casa do profeta, mas que também o exército de Deus estava cercando a casa do profeta. A Bíblia diz que Eliseu fez uma oração por Geazi, Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele possa ver. E quando Geazi abriu os olhos, ele conseguiu ver que existia anjos de Deus que estavam rodeando toda a casa. E ali ele acalmou o coração. Nós temos que entender que existe algo nos cercando muito maior do que aquilo que tenta nos cercar. Muitas vezes o câncer está cercando uma pessoa e ela pensa que aquele câncer é o maior inimigo dela e que não tem como ela escapar daquilo. Mas por trás desse cerco do câncer, existe um cerco de Deus protegendo. E esse cerco de Deus não vai permitir com que esse câncer prevaleça. Essa tem que ser a sua fé. É por isso que nós temos ensinado e mostrado para as pessoas que elas precisam abrir a sua visão espiritual. Elas precisam começar a ver o agir de Deus. Você precisa começar a ver pela fé o que Deus está fazendo na sua vida. Por mais que você esteja cercado de dívidas, de pessoas invejosas, por mais que você esteja cercado, sabe, de problemas que estão querendo, de alguma maneira, deixar você sem escapatória, deixar você sem saída, existe um Deus que está cercando o cerco que foi feito contra você. Essa tem que ser a sua fé. Você será como Eliseu, você ficará em paz, sabendo que há mais favor a seu favor do que contra você. Você não temerá. Por isso, não desanime com o que você vê com seus olhos físicos. Se você permanecer focado na oposição, no vício, na doença, então você vai viver estressado e você vai desistir dos seus sonhos. Agora, através dos olhos da fé, você precisa ver todos os obstáculos que o impedem, já cercados pelo Altíssimo. Diz que uma moça saiu do trabalho dela à noite e estava indo em direção ao carro no estacionamento. E de repente ela viu como se fosse uma pequena gangue que veio em direção a ela, e ela começou a ficar com medo, ficar preocupada, porque eles estavam vindo em direção a ela e eles estavam rindo, e ela pensou, agora eu vou ser assaltada, ou pior. E então o Espírito Santo falou ao coração daquela jovem, comece a orar agora, comece a orar. E ela começou a orar baixinho, Senhor me livra, Senhor me proteja, Senhor me guarda. E diz então que aquele grupo que estava vindo em direção a ela, de repente eles tomaram um susto. Eles tomaram um susto e sabe, saíram de perto dela e foram para o outro lado, assustados. E ela deu parte na polícia, fez boletim de ocorrência, porque ela
ela viu que eles estavam vindo, porque eles estavam rindo e estavam falando que iriam pegá-la, que, enfim. 2, 3 dias depois, eles foram pegos pela polícia, porque eles estavam já rondando ali aquele ponto. E daí o policial perguntou para eles o que eles estavam querendo fazer com aquela moça. E eles disseram, olha, nós iríamos assaltá-la e, enfim, eles tinham projetos ali. E só que nós estávamos indo em direção a ela e de repente nós vimos alguém do lado dela e o rosto resplandecia, brilhava muito e era alguém forte, mais alto do que ela e mais alto do que nós. E nós nos assustamos e sentimos um medo e todos nós vimos a mesma coisa e saímos. Deus enviou seu anjo para proteger a vida daquela moça. Saiba que mesmo que o inimigo cerque você, Deus envia seus anjos poderosos para proteger você e para livrar você do mal. Davi disse no Salmos 3, eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Deus está cercando o que está me cercando. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Davi tinha seus olhos espirituais abertos. Ele não viu apenas os seus inimigos. Ele viu o Deus que o cercava e o protegia. Por isso que ele não se sentia intimidado com nada. E ele sempre avançava crendo que maior é Deus na sua vida. O que você vê com seus olhos físicos não é a única coisa que está ao seu redor. Você não está apenas cercado pelo negativo. Isso é apenas uma camada. Deus substitui isso. Você está cercado de favor, você está cercado de cura, você está cercado de vitória. Quando você estiver enfrentando tempos difíceis, o inimigo vai falar muito. E ele vai te dizer, eu tenho você cercado. E isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Você não está cercado apenas por isso. Você está cercado por um poder mais alto. Você está cercado pelo poder de Deus. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele conhece cada ataque, cada decepção, cada situação injusta. E quando você está cercado, você tem que voltar para aquele lugar de paz e dizer, eu sei que meu Deus ainda está no trono. Ele é maior do que essa doença. Ele é maior do que este vício. Ele é mais poderoso do que os meus inimigos. E o mal não vai prevalecer contra a minha vida. Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? E a Bíblia diz que apareceu o quarto homem. Eles estavam cercados. Eles estavam cercados por um rei poderoso, eles estavam cercados por inimigos poderosos, por um exército e por uma fornalha. Mas o Senhor enviou apenas um anjo para protegê-los. E eles foram guardados da fornalha. Foram guardados da maldade de um rei, foram guardados da inveja de outras pessoas. Deus está nos cercando, não estamos sozinhos. É por isso que a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não vai permitir com que essa maldade que os outros têm tentado contra você, prevaleça contra você. Deus é maior. Deus é maior. Você pode declarar isso? Deus está me cercando. Aquele que me cerca é mais alto. Aquele que me cerca é mais poderoso. Aquele que me cerca vai me dar vitória e eu vou prevalecer. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também, deixa eu abrir aqui, Salmos 91. Quero também convidar você a se tornar um parceiro doador do nosso ministério e nos ajudar com os nossos programas de televisão. Nós temos programa de segunda a sexta, às 5h45 da manhã, na TV Bandeirantes.
E Deus tem nos colocado diante dessa missão, dessa tarefa. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas e que o Senhor nos sustenta. Cremos que esses programas estão sendo uma ferramenta de Deus para abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu quero que você entenda, eu poderia não me envolver com isso, mas eu escolhi me envolver com isso até o tempo que Deus quiser, porque eu acredito que o Senhor colocou essa missão diante de mim. E se você sente no seu coração de nos ajudar nessa tarefa, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Vá até o nosso site e veja como se tornar um parceiro doador. Também quero falar rapidamente dos nossos livros, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. E amanhã eu vou ter uma linda surpresa para você que vai adquirir os nossos livros ainda essa semana. Eu espero que através desses livros Deus possa falar muito com você, Deus possa te abençoar, Deus possa, lhe dar direções que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Muito bem, Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu mando um recado para todas as crianças que estão me ouvindo aí, que estão junto com os pais. Jesus ama cada uma de vocês. Jesus ama cada criança. Jesus ama cada criança. Jesus disse assim: ele estava descansando em um determinado momento e os pais que tinham crianças, os pais trouxeram as crianças para que Jesus orasse e abençoasse as crianças. Então os discípulos quiseram impedir. E Jesus disse assim: deixem vir a mim as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? É para que cada criança saiba que Jesus ama e que Jesus quer abençoar cada criança que está aí me ouvindo, que está aí, talvez, na sala de casa, junto com o pai, junto com a mãe. Faça a sua oração antes de dormir, em nome de Jesus. Faça a sua oração antes de dormir. Amém? Eu quero agora orar por você, te abençoar. Eu quero fazer uma oração especial por quem está com dor de ouvido, certo? E por quem está com problema nas pernas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E essa palavra de hoje é uma palavra profética também. Se você sente que você está cercado por forças contrárias, saiba que o Senhor está cercando você também. Aquele que é mais alto está lhe cercando. Então não tenha medo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Amém? De repente você está enfrentando um processo. De repente você está enfrentando pessoas más que estão contra você. Seja lá o que for, Deus é maior na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro para que o Senhor intervenha na causa dessa pessoa e dê vitória a ela.
que todo laço do diabo seja cortado, que toda maldade seja desfeita e que o Senhor abra os céus e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, que o laço do diabo seja cortado, que a maldade planejada seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, que Tu estás cercando a nós e a nossa casa. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que está conosco é maior, é mais forte. Por isso oramos por livramentos do Senhor. E oramos também, Senhor, liberando uma palavra de saúde sobre todo aquele que está com dores no ouvido ou está com problema nas pernas. Eu oro pela cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é cura, Jesus Cristo é saúde, Jesus Cristo é poder. Receba o milagre de Deus agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Seja restaurado, seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, desfaça agora o plano da maldade, as amarras espirituais e declaramos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, justiça de Deus trabalhando em teu favor, em o nome de Jesus. Profetizamos também 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de vitória na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre ti e que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha só, amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial por provisões especiais de Deus, tá? Então amanhã, 6 horas da manhã, eu aguardo todos vocês, às 6 e 7 da manhã, para essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Romanos capítulo 8, verso 19. Achou aí? Diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Mais uma vez, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Qual que é o propósito de Deus, irmãos? Conosco, comigo e com você. O propósito de Deus é ver a plenitude da obra final de Cristo brilhar em mim, comigo, para mim e através de mim, para a glória do nome de Jesus. Então Deus tem um propósito para realizar através de mim e comigo, igualmente com você. Deus quer que a glória dele brilhe em você, para o outro e também para mudar a sua vida. Porque a nossa proximidade com Cristo não muda só a nossa vida, muda também a vida dos outros que estão ligados, conectados, próximos ao redor de nós. E a Bíblia diz que a humanidade aguarda essa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus, a nossa manifestação, a glória de Deus transbordando em nós, para que possamos ser luz na vida de pessoas. Eu participei de um culto ontem, que foi feito dentro de uma empresa, um culto que foi feito para os funcionários e para os amigos próximos da família. E quando nós encerramos o culto, as pessoas que estavam ali, elas começaram a dar testemunho de palavras que foram liberadas e que mudou a história da vida delas. E enquanto eu estava ouvindo aqueles testemunhos, eu pensei, esse é o propósito. O propósito é a glória de Deus brilhar através de nós. É quando a palavra profética sair da nossa boca, ela sair para edificar, não para destruir. Ela sair da nossa boca para curar e não para matar. É isso que nós precisamos
transbordar na nossa vida. Você tem que ser alguém tão cheio de Deus dentro do seu negócio, tão cheio de Deus dentro da sua família, dentro da universidade, na sua rua, para que você possa cumprir o propósito de Cristo. O propósito de Cristo é esse, é sermos tão cheios do Senhor, a ponto de onde nós passarmos, as pessoas serem tocadas por Deus. Tudo que o inimigo disse que você não era, a unção de Deus, ela manifesta na sua vida para dizer o contrário. Você deve se preparar para fazer, para ocupar e para conquistar, porque esse é o propósito de Deus na sua vida. É você exercer um governo de Deus aonde você está, por aquilo que Deus libera através da tua vida. A unção de Deus precisa ser buscada por nós, para que essa unção ela possa ser liberada. Todo gigante que o inimigo disse que você nunca seria capaz de derrubá-lo, a unção de Deus vem para dizer o contrário. A unção de Deus manifesta na sua vida para você vencer o inferno, para que você ocupe lugares. Em 1 Samuel capítulo 16, no verso 13, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Nós somos ungidos para provar que o inferno está errado, porque o inferno, pensa que você vai ficar calado, intimidado, numa posição de apenas defesa. Mas a unção de Deus, quando vem sobre nós, ela vem para provar que o inferno está errado. É por isso que nós precisamos, da unção de Deus sobre a nossa vida, porque a unção, ela vai nos capacitar a mudar a nossa realidade, a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Eu fiz um evento em Orlando, agora no início do ano, e o lugar que nós havíamos locado para fazer o evento, começou a chegar pessoas de todos os lugares dos Estados Unidos, e aquele auditório lotou, a ponto de pessoas ficarem de pé, e as pessoas que administravam aquele lugar, que eram brasileiros, eles ficaram impressionados, do tanto de gente que começou a entrar naquele lugar. Não foi feito um grande esforço para juntar tudo aquilo de gente, mas a unção de Deus, quando ela é liberada, através da nossa vida, através da nossa convocação, porque eu acredito que exista a convocação ungida, quando ela é liberada e as pessoas vêm, isso impressiona as pessoas, porque a unção de Deus, ela desfaz com os paradigmas do inferno, ela desfaz circunstâncias e intimida o inimigo. É por isso que nós precisamos buscar essa unção, para provar que o inferno está errado. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante que Samuel ungiu Davi, a unção de Deus veio sobre ele. E a unção de Deus que veio sobre Davi já começou a operar no caminho dele. Leão, urso, não ficaram de pé diante da unção que Deus colocou sobre Davi. Davi recebeu em todas as grandes estações, eu estudei sobre isso, e você pode estudar também na sua Bíblia, todas as grandes estações da vida de Davi, ele foi ungido por Deus. Toda vez que uma estação mudava, ele recebia uma unção nova. Você sabia disso? Quando Davi,
Ele foi tirado de trás das malhadas e foi ungido na presença dos irmãos dele. Ali começou o primeiro nível da unção na vida de Davi. E ele foi fiel a esse nível da unção. Em 2 Samuel capítulo 2, verso 4, olha o que está escrito. Um pouco mais para frente, diz assim: então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi, rei, sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi, dizendo: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Quando Davi começou a reinar sobre Judá, porque ele não começou a reinar sobre Israel, primeiro ele reinou sobre Judá, ele recebeu uma outra unção. Então ele recebeu uma unção quando ele estava lá na casa do pai, e depois ele recebeu uma unção quando ele se tornou rei sobre Judá. Ele não era rei ainda de Israel, mas se tornou rei de Judá primeiro. E como ele foi fiel, sendo um bom rei em Judá, logo depois veio uma outra unção sobre a vida dele, que está lá no capítulo 5, verso 3, preste atenção. 2 Samuel capítulo 5, verso 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi, rei sobre Israel. Agora, Davi recebeu uma outra unção. Agora uma unção para reinar sobre um lugar muito maior, sobre uma nação. Não só sobre Judá, agora também sobre Israel. E eu quero que você preste atenção nisso. Toda vez que Davi ia assumir um novo tempo na vida dele, uma nova temporada, Deus vinha e trazia uma unção nova sobre ele, e usava homens para liberar essa unção sobre ele. Era um ato simbólico, mas era também um ato espiritual. No ano passado, eu tive um sonho profético, aonde eu vi um navio que estava carregado de azeite. Carregado. Era tanto azeite de oliva, sabe? Não era esse azeite de cozinha, era azeite de oliva. Eu vi as garrafas dentro do navio. E aquele navio estava chegando até mim. E daquele dia em diante, eu entendi de Deus que uma nova unção estava vindo sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Sempre que Deus quer abrir uma nova estação, uma nova temporada na nossa vida, nós recebemos uma unção nova. E o que é a unção? A unção, para ser claro, e eu sei que você sabe disso, é a autoridade do céu sobre a sua missão divina. A autoridade do céu sobre a sua missão divina. A unção, ela tem um propósito muito específico. A unção te empodera para que você possa cumprir a tua missão, cumprir o teu propósito. É que a unção, ela vai vir quando você está no calor da fidelidade do trabalho a Deus, da busca, da intensidade de agradar a Deus, de seguir as instruções de Deus. Algumas pessoas perdem unções porque eles não sabem buscar a unção de Deus nas suas vidas. A unção é o poder de Deus para você cumprir o seu propósito. A unção não te deixa estranho. A unção te deixa ligado aos céus, sensível ao Espírito Santo. A unção te conecta a tudo que Jesus fez na cruz. A tudo que Jesus fez na cruz. A unção é a presença de Deus que permite que você ocupe as promessas. É o super de Deus sobre o seu natural, permitindo que você experimente o sobrenatural. Hoje as pessoas estão em busca de muitas coisas nas igrejas. Elas buscam os bens materiais, elas buscam um bom relacionamento, elas buscam o sucesso, elas buscam uma palavra para acalmar a sua alma. E eu não digo que isso é errado, porque Deus ama nos abençoar.
Mas nós precisamos buscar a unção de Deus, porque a unção de Deus vai nos capacitar para o nosso propósito, muito mais do que você se dar bem aqui nessa terra. É você compreender que existe um propósito para você aqui nessa terra, e para que você desempenhe bem esse propósito, você precisa da unção de Deus, a unção capacitadora. A unção é quando a graça, o dom e a glória de Deus dentro de você se juntam, capacitando a mudar o mundo à sua frente. E digo mais, se você não veio aqui em busca da unção, não venha mais. Se você não veio em busca de mais de Deus aqui, procure uma igreja para você congregar. Porque os encontros, apesar de serem gratuitos, de nós disponibilizarmos de vocês estarem aqui, eu faço isso já proposital, de dar a oportunidade de você, sabe, ter um gosto da unção, e você vai ter o gosto da unção aqui essa noite, amanhã. Mas o meu objetivo não é, sabe, preencher lugares. Eu faço uma convocação e encho. Mas não se trata disso, se trata de pessoas famintas que querem ser treinadas e que querem aprender os caminhos da unção de Deus. Pessoas que querem muito mais do que elas têm experimentado. Pessoas que estão famintas por uma manifestação de Deus, querem receber mais de Deus nas suas vidas. Tem um perfil para você estar aqui nesse encontro Kindle. Em Marcos capítulo 6, verso 13, diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Os discípulos que caminhavam com Jesus, eles ungiam os enfermos, expulsavam os demônios. Essa era a prática que o nosso Salvador ensinava os discípulos. Em Atos capítulo 10, verso 38 diz: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido, e ele é o nosso exemplo em tudo. É o exemplo de entrega, é o exemplo de fidelidade, é o exemplo de amor, é o exemplo de rendição. Mas é o exemplo também de alguém que foi ungido para cumprir o propósito. Se você quer cumprir o seu propósito, você tem que buscar a unção. Quer viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra? Busque a unção de Deus. E a unção de Deus não está no culto da pipoca. A unção de Deus não está no culto das músicas altas apenas. Não, a unção de Deus está em um lugar de intimidade com Deus, um lugar de relacionamento, um lugar de rendição, um lugar de verdade, um lugar de entrega. Pessoas ungidas fazem o que os outros não farão. Pessoas ungidas fazem o que os outros não podem fazer. Pessoas ungidas não reclamam, elas adoram. Pessoas ungidas não se concentram na escuridão, elas acendem a luz. Pessoas ungidas não dão desculpas, elas fazem história. Nós precisamos de pessoas ungidas. O mundo está precisando de você, ungido, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Seis sinais que você foi marcado por Deus para algo grande, para algo poderoso. Muitas vezes os sinais que Deus dá, há pessoas que não conseguem identificar, mas esses sinais são sinais da grandeza de Deus. Eu creio que dentro de cada ser humano há um potencial incrível. Deus tem um plano para você extraordinário. Mas se você não perceber que você foi marcado por Deus, se você não perceber
que Deus, Ele sinaliza para você o caminho do seu propósito, o caminho do seu destino, você pode perder de viver o que Deus tem para a sua vida. Você sabe aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus? Esse é um ditado errado. Sabe por quê? Porque existe um caminho certo para você chegar a um destino. E se você quer chegar ao destino que Deus tem para você, isso não vai acontecer, sabe, de qualquer maneira. Você tem que perceber o que Deus tem para a sua vida. Eu acredito que pessoas podem ter muito sucesso em uma área e nunca terem sido chamadas para aquilo. Eu acredito que Deus tem um plano infalível. Deus tem um propósito incrível com cada pessoa. E se você quer descobrir o seu propósito, você precisa prestar atenção nos sinais que Deus tem dado para você ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,9, e eu quero ler esse versículo para você, diz assim, preste atenção, porque você foi chamado por Deus para algo grande. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou você. Deus chamou você das trevas para a luz, através de Jesus Cristo. Você pode viver o incrível aqui nessa terra. E quando você conhece a Jesus e começa a andar no propósito dele, ele vai apresentando para você o seu destino. Ele vai apresentando para você o seu propósito. Todos os planos que você tinha antes de conhecer Jesus, todos os projetos que você tinha antes de conhecer Jesus, você vai ter que comparar esses planos e projetos com os planos de Deus. Sabe, gostaria eu de ter acesso ao caderninho de Deus, podemos dizer assim de maneira simples, para ver o que é a vontade de Deus para a minha vida e o que não é a vontade de Deus. Ainda que a palavra de Deus ela me instrua a caminhar pela vontade de Deus, existem fatos do nosso propósito, do nosso destino, que são um mistério. Por exemplo, o que você vai fazer, as pessoas que você tem que se conectar, as portas que vão se abrir, o que são portas de Deus, o que não são portas de Deus, para onde eu irei, segundo o propósito, segundo o destino que Deus tem para a minha vida. É isso. E se você é uma pessoa marcada por Deus, você vai ter alguns sinais, uns sinais que Deus vai dar. Quando nós olhamos para Jesus e nós vemos que quando ele veio a esse mundo, ele foi perseguido. Ele foi, eu posso dizer, rejeitado pelos homens. Eu já posso identificar algumas coisas aqui. Primeira coisa, toda pessoa que Deus marcou ela, que Deus tem um propósito na vida dela, o inimigo vai tentar ceifar a vida dela. E muitas pessoas relatam, e não é de hoje, que o inimigo tem tentado tirar a vida dela. Inclusive, há pessoas que escapam da morte uma vez, escapam duas e depois acabam morrendo. E você vê que aquela pessoa, mais do que a maioria, ela teve mais, eu posso dizer, incidentes na vida. E claro, talvez você diga assim, não, mas de certo havia um plano para essa pessoa morrer, é por isso que ela estava tentando escapar. E eu digo para você ao contrário, Deus tinha um grande plano para a vida daquela pessoa. E se ela percebesse isso, ela ia buscar ajuda em Deus para sair das mãos do inimigo, para fugir, sabe, do laço do diabo. Eu acredito que pessoas podem partir prematuramente aqui dessa terra. Deus tem um grande propósito. É claro que pessoas podem partir antes, certo? Às vezes o plano de Deus, Jesus morreu com 33 anos e meio, mas ele cumpriu o seu propósito. E a minha oração é para que eu consiga cumprir o propósito de Deus aqui na minha vida, independente da idade que o Senhor me chamar. E você tem que entender isso para você. Então, o primeiro sinal de uma pessoa que foi marcada por Deus para algo maior, o inimigo vai tentar tirar a vida dela. De alguma maneira, ele vai tentar ceifar, certo? E é por isso que você precisa andar pelo propósito de Deus, porque no propósito existe uma proteção diferente sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar em um lugar onde a presença de Deus está.
habitar no propósito de Deus, aonde Deus determinou para você. Aí vai ter segurança e vai ter livramento para a sua vida. A segunda coisa, que eu acredito que é um sinal de uma pessoa que é chamada por Deus para coisas maiores, é a perseguição. Tem gente que relata que desde criança sempre foi muito perseguido através da inveja dos colegas, através, muitas vezes, na escola, no trabalho. Essa perseguição é sinal de que existe algo na sua vida que está incomodando a vida de outras pessoas. Tem gente que carrega algo tão grande, tão poderoso de Deus, mas ele mesmo não vê. Ele mesmo não identifica o que carrega da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi extremamente perseguido. E um detalhe, se você olhar para Jesus, você não entende a perseguição. Por quê? Ainda que, claro, ele pregava algumas coisas que os religiosos, eles não queriam aceitar. Nós sabemos que existe um combate aí da luz e das trevas, mas Jesus fazia o bem para as pessoas. Jesus fazia o bem, ele curava os doentes, ele não era um tumultuador, ele não era um agressor, não. Jesus, ele fazia o bem, ele pregava a palavra para as pessoas, ele curava os doentes, ele se aproximava dos leprosos, ele era alguém amoroso, ele era um ótimo líder e trazia palavras de vida. Então, a perseguição que havia contra ele, nós sabemos, né, do que agia por trás, e era isso que incitava os homens contra Jesus. Então, perseguição. Perseguição é um sinal de que você carrega algo grande e tremendo da parte de Deus. A terceira coisa é a inveja. Por mais que você seja uma pessoa, simples, talvez você não seja uma pessoa que ostenta, mas você sempre foi muito invejado. E algumas pessoas relatam isso desde a sua infância, uma inveja muito grande. Que daí não é só a perseguição, é também a inveja. Tudo que você faz, mesmo que você faça e sempre, as coisas não querendo um reconhecimento, você chama atenção. E isso é uma graça que Deus colocou sobre a tua vida. Eu não creio que isso é uma maldição. Eu creio que isso é uma bênção, porque você carrega algo de Deus, mas que você ainda não identificou, certo? A Bíblia diz que invejavam Jesus muito. Invejavam ele porque ele estava sempre rodeado de pessoas. Jesus tinha certos acessos que os líderes religiosos não tinham. E seu ministério crescia e falavam muito. A Bíblia diz que a fama de Jesus era célere, ou seja, ela ia muito longe, ela alcançava muitas pessoas. Então é isso que eu quero dizer para você. Toda pessoa, que é marcada por Deus para coisas grandes, toda pessoa que é marcada por Deus para coisas grandes, essa pessoa, ela vai ser invejada. Essa pessoa vão invejá-la de uma forma diferente. O quarto sinal de uma pessoa que tem esse chamado maior por Deus, é marcada por Deus para coisas maiores, ela é uma pessoa que faz tudo com extrema excelência. E um detalhe, ela faz tudo com excelência de acordo com as possibilidades dela. Porque a excelência não é você fazer as coisas com um material mais caro, ou você fazer com a maior riqueza do mundo, não. A excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. E toda pessoa que é marcada por Deus, tudo que ela faz é com excelência. O trabalho dela é com excelência, As coisas que ela tem, ela cuida, ela é excelente naquilo que ela faz. Por quê? Porque isso está sobre ela. Isso eu posso dizer que é uma característica de Deus na vida dela, a excelência, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Ou seja, tem uma essência de Deus muito forte na vida daquela pessoa. Tem uma essência de Deus, levando ela, não ao perfeccionismo, mas à excelência. É fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos. O quinto sinal de uma pessoa que é marcada por Deus são sonhos e visões proféticas, onde Deus fala com ela muito através de sonhos
Inclusive, ela tem sonhos proféticos, Deus dá revelações para ela, ela já teve visões, certo? Esse quinto sinal geralmente está ligado a pessoas que vão ter uma grande influência no mundo, pessoas que vão impactar, pessoas ou que serão pessoas de autoridade ou serão pessoas que são como embaixadores de Deus aqui nessa terra para levar a palavra, para levar muitas vezes a música, a arte para frente, enfim, são pessoas que Deus vai usar de uma maneira diferente. E antes de eu falar da sexta coisa, eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa live que você já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Deus tem um propósito muito grande com a tua vida. Se você chegou até aqui, se algum desses pontos aqui é familiar a você, Deus colocou algo sobre a tua vida e você precisa descobrir. E daí você me pergunta, e como eu posso descobrir isso? Você pode se aproximar do Espírito Santo e você pode andar no profético. Andando no profético, muitas coisas vão se abrir na sua vida. Você vai ver o tanto que Deus vai liberar sobre a tua vida a partir do momento que você se aproximar, dele, que você se aproximar do propósito dele. Inclusive, nós temos a Academia Kingdom Global, que é uma escola online para você poder aprender o profético online de casa. E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você quer participar da nossa Academia Kingdom Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O profético vai ajudar vocês muito no destino de vocês. Porque ele vai abrir a sua visão para coisas que você não enxergava antes. Então caminhe no profético. Amém? Bem, e a sexta coisa eu poderia enumerar mais coisas, mas eu acredito que isso é muito importante. A sexta coisa, o sexto sinal de que uma pessoa foi marcada por Deus, ela sonha muito, mas eu não estou falando agora dos sonhos que vêm quando você dorme. Ela tem dentro dela um desejo de realizar coisas maiores. E isso não é, ganância, isso não é uma ambição ruim, não, mas ela tem o desejo dentro dela de realizar coisas maiores, de ajudar pessoas, de construir algo, poder dar emprego para as pessoas, de poder realizar algo grande para Deus. Ela é uma sonhadora, ela sonha, ela vê as coisas de uma maneira diferente. Só que muitas pessoas, quando têm esse sexto sinal, eles enveredam para o caminho do empreendedorismo e muitas vezes para o caminho também do egoísmo, vivendo apenas para si. E quando na verdade se trata de algo muito maior. É claro que esse sexto sinal é uma força motriz dentro da pessoa, é algo que Deus colocou dentro dela de conquistar, de ter, de avançar. E isso é uma coisa de Deus. Só que se isso não for direcionado pelo Espírito Santo, vai levá-la por caminhos errados. É por isso que tudo que Deus coloca na nossa vida só vai ser direcionado da maneira certa pelo Espírito Santo, ouvindo a Deus na palavra. Eu creio que Deus tem um grande chamado na tua vida. Há um grande propósito de Deus aí para você, mas você precisa estar próximo o suficiente do Espírito Santo para aprender, a entender as sinalizações de Deus na tua vida, certo? Não tem ninguém nessa terra que vai ajudar você a compreender o seu destino como o Espírito Santo. Amém? Deixa eu orar por você, permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. E depois dessa oração, eu tenho mais um pedido para você, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que é marcada por Ti. Eu oro para que toda inveja e perseguição contra eles cesse, que o Senhor os cubra com o Teu precioso sangue e dê vitória a eles, que nenhum mal possa resistir ao Teu filho, à Tua filha, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, assim como Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça essa pessoa e para que ela conheça o seu destino.
Abre para ela a sua visão, Pai, para que ela compreenda o teu plano e o teu propósito. Livra ela de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção sobre ela, eu peço a tua bênção sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado, no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu tenho um pedido para você. Qual que é o pedido? Se você identificar que você é uma pessoa chamada por Deus para coisas maiores, então não pare por nada. Não pare por nada e corra para Deus. Mergulhe em Deus para você conhecer o seu propósito e o seu destino. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas essa live. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Tem coisa muito grande aí. Que Deus te abençoe. Até mais.